Que sejam as nossas primeiras palavras de agradecimento ao nosso Mestre Jesus, porque ele dissera, onde houvessem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. E nesse instante estamos conectados pelo pensamento, e é óbvio que estamos sob a proteção do nosso Mestre e dos seus mensageiros, os espíritos que dão suporte para todo o desenvolvimento do movimento espírita, na expansão do Evangelho redivivo, como nos identificou Jesus dizendo que ele enviaria o Consolador prometido, e realmente enviou. Então, temos inúmeros ícones do movimento espírita, mas nessa oportunidade o foco está exatamente nesses 20 anos, exatamente 2 décadas, ou, se preferirmos, 4 lustros, do retorno de Francisco Cândido Xavier, do espírito, quando encarnado, tinha esse nome de batismo, retornando ao mundo espiritual, ao espírito imortal, nos deixando um verdadeiro legado, e que nós não podemos, de forma nenhuma, como espíritas que somos, deixar cair no esquecimento. Porque não só pelo valor do legado em si, mas é exatamente o efeito altamente positivo que ele provoca nas criaturas que vão se abeirando desse legado. Nós lembramos exatamente que esse companheiro, se podemos nos expressar assim, apesar da distância que nos separa, deixou-nos esse legado tríplice, vamos dizer assim, numa síntese da sua vida exponencial. A sua vida foi uma vida dedicada ao próximo, de renúncia, de abnegação, então, preenchendo várias características onde possibilita ser conhecido como um verdadeiro espírito e um verdadeiro cristão. Seguindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e dando a demonstração do amor dele à causa abraçada, também ao Mestre Jesus, ao missionário Allan Kardec, à doutrina espírita, aos espíritos de um modo geral. Então, sua vida de abnegação tem que ser valorizada exatamente pelo legado que ele nos deixou. A sua obra. Quando nos referimos à obra, existe tanto a obra no sentido pessoal dele, de abnegação, de renúncia do tempo, da saúde, como também a obra literária. Essas obras literárias é a produção mediúnica dele a partir do seu mentor espiritual, Emmanuel, mas abrindo para vários espíritos, uma literatura que, à época da sua desencarnação, assomava em torno de 400 títulos, e que continuaram produzindo por várias quantidades de mensagens arquivadas e foram sendo produzidas progressivamente. E já se aventa que são em torno de 500 títulos disponíveis para nós. Quando é que a gente vai conseguir ler esses títulos todos? Mas, pelo menos, os principais nós não podemos deixar de ler. A começar pelos clássicos da mediunidade dele, se pudermos expressar assim. Então, vem exatamente os romances clássicos de Emmanuel, depois vem a série mediúnica de André Luiz, depois vem dos poetas, depois vem também os livros de Irmão X, Humberto de Campos. Então, a gente vai caminhando progressivamente e vamos nos deliciando com o estilo literário de cada um desses espíritos, o rico de conteúdo e nos estimulando o progresso e a evolução. Então, em consequência da sua vida, que serve um exemplo para todos nós, não tem menor dúvida, porque o nosso modelo e guia continua sendo Jesus. Lembramos a questão 625, em O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: qual é o modelo de perfeição que Deus ofereceu aos homens para lhe servir de modelo e guia? E todos os que leem essa pergunta não esquecem jamais, porque a resposta é curtíssima, 5 letras. Jesus, ele é o modelo de perfeição. Porém, até chegar à perfeição, necessitamos também de paradigmas, de referências, que, embora não seja espírito puro, mais próximos a nós, torna viável e possível a nossa perseverança na luta para desenvolver as nossas potencialidades íntimas.
Então, as referências que nós possamos ter, embora relativas, são de muita importância para servir de sustentação. E Chico é um desses exemplos. Com relação à sua vida, ela ficou assim de uma forma discreta. Começamos a lembrar que ele morava em Pedro Leopoldo. Então, não havia nada de projeção até então. Mas, na medida que ele começou a produzir a sua obra mediúnica, eis que chega ao conhecimento de um presidente da Federação Espírita Brasileira, Manuel Quintão. E Manuel Quintão vai a Pedro Leopoldo examinar o fenômeno mediúnico Chico Xavier. E ele vê realmente a qualidade da produção literária. E ele reúne esse material e ele assume a responsabilidade e publica o primeiro livro de peso da mediunidade franciscana de Xavier. O aporte dos espíritos de projeção. São espíritos que, enquanto encarnados, eram escritores renomados, com estilos próprios. E então, em Parnaso Além Túmulo, é um verdadeiro exame para os críticos de arte, que, ao examiná-los, chega à conclusão que é autêntico. Todos os estilos que eles se encontram. Então, não é um só espírito, são vários espíritos. E ali, Manuel Quintão faz, então, o prefácio desse livro do lançamento, de Parnaso Além Túmulo. E o Chico Xavier, a pedido também de Manuel Quintão, faz uma sinopse, uma síntese da sua biografia. Então, essas palavras, a redação de Francisco de Xavier. Muito bem, então, a partir desse livro, Parnaso Além Túmulo, flui, então, todas essas centenas de obras que hoje temos ao nosso dispor. E isto foi sendo produzido no silêncio, sem estardalhaço. As caravanas começaram a se organizar e ir para lá. E depois para Uberaba, que ele se mudou, transferiu sua residência para Uberaba. Mas ele mantinha religiosamente a sua conduta, o seu procedimento. Ele tinha a hora de fazer o trabalho mediúnico, ele tinha a hora de fazer a sua assistência social, a peregrinação, e aquilo que era partindo das posses dele, dos recursos dele, do amor que ele tinha por aquelas pessoas, distinto de tudo que era doação, das caravanas que lá iam. Ele sempre dizia, o que eu posso dar, eu sempre darei a vocês. Mas o que eles trazem, eu não sei até onde vai ter. Então, uma coisa que me chamou a atenção muito, e eu fiz a pergunta aos companheiros que estavam ali com mais experiência, já tinha ido várias vezes a Uberaba, e a minha era a primeira, que ele tinha realmente um bolo de notas de, vamos dizer, na nossa moeda atualizada, R$1. Aquela seria uma outra moeda diferente, cruzeiro, cruzado, isso foi sofrendo os reajustes, né, as correções monetárias. Mas ele tinha, assim, fez montinhos, uma pilha, e ali vários aqueles montinhos o mínimo que seria o valor na nossa tal condição, R$1. Então, ele mantinha as pilhas de cada uma das pessoas que recebiam as doações, que as caravanas levavam a Uberaba, distribuíam ali a cesta básica e outras coisas. Mas, vejam bem, ele deixava bem claro que aquilo não era ele que estava distribuindo. Eram os corações caridosos que vinham a Uberaba para fazer a distribuição. Agora, o que era dele, ele fazia com toda a dedicação. Pegava a mão da pessoa, lhe dava um beijo na mão, e depois pegava uma massinha daquelas notinhas singelas e dava para a pessoa. E aí eu perguntei ao companheiro, mas qual é o significado dessa quantia irrisória que ele dá a todas as pessoas? E aí foi que eu tive explicação, que ele fazia exatamente a distinção, o que era a doação dele. Então, aquilo estava dentro da aposentadoria dele, do recurso dele, que eram parcos. Então, mas aquilo era garantido. Aquilo estaria sempre ali para receber aquelas almas sofridas que por ali transitavam. Esse exemplo do Chico Xavier foi realmente saindo através da projeção, do conhecimento, a ponto de chamar a atenção dos homens da mídia da época. Ele recebe o convite para participar do Pinga Fogo.
Então, acreditamos que todos já tenham assistido, mas se porventura alguém não assistiu, ainda é possível assistir o Pinga Fogo 1, Pinga Fogo 2. Isto é realmente uma reportagem de um seminário onde ele foi sabatinado por expoentes da cultura, religiosos, filósofos, jornalistas, homens de ciência. Então, eram pessoas gabaritadas que faziam perguntas mais complexas. E ele, na serenidade dele, como chamava de um semi-analfabeto, ele dizia: Emmanuel está me dizendo, Emmanuel está me dizendo. Então, ali estaria um fenômeno realmente mediúnico de interação de Emmanuel para com ele. E ele, na autenticidade dele, informava que a resposta pertencia a Emmanuel, ele era simplesmente o conduto, o instrumento de transmissão. O Pinga Fogo, primeiro, foi um sucesso estrondoso. Seria para ser de 40 minutos, 45 minutos, foi para 2 horas, prolongou para 3 horas. E depois de algum tempo, convidado novamente para o segundo Pinga Fogo. E nós tivemos uma consequência disso. Por que estamos nos reportando Pinga Fogo? Porque mudou a vida de Francisco Cândido Xavier. Antes do Pinga Fogo para o depois do Pinga Fogo. A produção literária dele já havia praticamente encerrado, literária mediúnica, porque a partir daí ele recebe livros, sim, mas são mensagens de consolo, mas não mais com a estrutura das obras recebidas anteriormente. Então, por isso ele pôde abrir para o Pinga Fogo, antecipando as caravanas que iriam aumentar, chegando lá em Uberaba, em busca de um consolo, de um esclarecimento, de uma orientação. Assim sendo, o Pinga Fogo marca no seio da sociedade brasileira 2 épocas. Uma antes de Francisco Cândido Xavier e a outra depois de Francisco Cândido Xavier. E o marco de referência foi exatamente o Pinga Fogo. A sociedade brasileira passou a conhecer um verdadeiro espírita, como Allan Kardec define em O Livro dos Médiuns, no capítulo 3 do Método. O verdadeiro espírita é também um verdadeiro cristão. Então, dentro dessa referência, até aquela época, as pessoas tinham um determinado cuidado em se declarar espíritas na sociedade, porque simplesmente iria atrair uma agressividade que podia ser dispensável, porque não é visto com bons olhos. Havia um bullying, falando um termo bem atual, naquela época nem falava de bullying, né? Mas era exatamente o descrédito, como era em outros termos chulos, que não é o caso estarmos repetindo mais, que graças a Deus caiu no esquecimento. Mas, a partir de Francisco Cândido Xavier, a sociedade conheceu uma personalidade equilibrada, com um conhecimento fantástico, mediúnico, como ele dizia, mas estava ali Emmanuel dando um apoio, e conhecer a obra que ele realizava. Então, a partir daí, tornou-se muito mais exigente no conceito popular, quando a pessoa se dizia espírita, passaram a ter a referência a Chico. Então, se alguém fosse surpreendido no ato, por exemplo, de, não vou ser grosseria, mas falta de humanidade, né? Uma forma mais agressiva, vamos dizer, aí a pessoa que sabia, já conhecia, vai dizer, mas como? Você sendo espírita fazendo isso? Ela fazia, com você sendo espírita? Porque ela lembrava exatamente que viu o Chico Xavier na televisão. A paciência, a calma, a tolerância, a brandura, né? Então, a imagem que ele passou é de uma pessoa de uma paciência inesgotável. E passaram a cobrar exatamente os não espíritas uma postura semelhante à dele. Mas vejamos, aí a necessidade e o esclarecimento. Chico Xavier é Chico Xavier. Ele era o médium, era o espírito com a sua bagagem de vivência, experiência do passado, e estava num determinado patamar evolutivo. Agora, cada um está no seu patamar evolutivo, diferente do progresso de Francisco Cândido Xavier. Então, nós temos as nossas diferenças individuais, porém, todos temos a possibilidade de progredir e desenvolver as potencialidades, e para atingirmos realmente o nível da perfeição para a qual Deus nos criou. Isso é muito importante, que nós possamos aproveitar as críticas e trabalhá-las, inclusive agradecendo a pessoa que faça a crítica, dizendo, olha, você está dando uma contribuição muito grande.
Os meus amigos não me apontam meus defeitos, mas quando você aponta o meu defeito, está funcionando como se fosse um espelho. Eu estou tomando conhecimento, consciência do que eu preciso trabalhar em mim, porque alguém percebeu isso, coisa que eu não estava percebendo. Então, considerando que existe o antes e depois de Chico Xavier, nós vamos observando quantas conquistas ele realizou para o movimento espírita brasileiro. Então, uma companhia de televisão, se não me falha a memória, a SBT, fez uma campanha, e nessa campanha, que foi feita uma pesquisa, o resultado final como sendo o maior brasileiro de todos os tempos. Ele foi cogitado também para o Prêmio Nobel da Paz. Isso é um reconhecimento da sociedade, e depois vem receber os títulos aí do Congresso, e lá do Senado, da Câmara, chegando no Congresso. Mas isso, veja bem, não que a pessoa estivesse preocupada com isso, foi uma decorrência e reconhecimento deste legado. Mas ele não perdia a serenidade, a urbanidade, que muitas das vezes as pessoas chegavam a confundir. Costumo dizer assim, a mineirice de Francisco Cândido Xavier é uma coisa fantástica. Então, ninguém pode dizer que ele tenha dado exemplo para que as pessoas se violentassem. Vamos dar exemplos que chegou ao nosso conhecimento, pelos que anotaram trechos, traços da sua personalidade nesses dados biográficos. Chega alguém para ele e pergunta, Chico, o que você acha? A gente é certo comer carne? Ele, com a meneirice dele, não dava resposta. Sempre, aí eu gosto muito de um bom bife. Entendo o que a pessoa quer entender. Ficou sabendo que ele come carne. Agora, comer ou não comer carne é problema de cada um. Não está implícito aí grau de evolução, coisa qualquer. Por quê? Aí se vai estudar, lá no livro do Espírito tem essa pergunta. De pensar da alimentação carnívora. Aí responde os Espíritos, como Jesus disse, não é o que entra pela boca que faz mal, mas é o que dela sai. Então, a alimentação é uma condição de subsistência, de sobrevivência. Agora, o que nós falamos pode ser algo que construa ou algo que destrua. Então, isso é o que é realmente as nossas palavras, pensamentos e atos, isso que a gente deve ter cuidado. E vamos ter cuidado com a nossa alimentação, não descuidar delas, não. Mas aí, outro fato pitoresco, nós vamos observar que alguém chega lá em Uberaba, ou Pedro Leopoldo, uma senhora da alta sociedade, e pergunta, Chico, você se lembra quem você foi em encarnação passada? Eu falo assim, isso caiu no esquecimento, mineirice dele. Mas ela vai. E na época dos primeiros cristãos, você se lembra? Você deve ter vivido lá. Você não foi um dos apóstolos de Jesus? Ele falou, quem dera, minha irmã. Eu não me lembro, não. Ela falou assim, eu devo ter vivido, sim. E devo ter sido uma daquelas madames lá do Império Romano. E ele assim, é, minha irmã? É. Eu falei, pois é, eu também estou lembrando. Eu deveria ter vivido lá naquela época assim. E quem você foi, Chico? Olha, você deve ter sido um dos primeiros cristãos que foram devorados pelas feras, né? Falou, quem dera, minha irmã. Naquela época, se é que eu vivi naquela época, eu deveria ser uma das pulgas na juba dos leões que devoraram os cristãos. E a ignorância da companheira, não percebendo exatamente a mineirice dele, saiu divulgando. Na época dos primeiros cristãos, o Chico era uma simples pulga na juba do leão. Então, vejamos, o aspecto mineirismo dele, né? E nós vamos ver a outra citação, também narrada no Pinga Fogo, que estava a bordo de um avião, era um avião bem rudimentar da época, né? Veja quantos anos recuado, e então o avião estava sacolejando ali em função das vagas que havia ali, a turbulência, né? E aí o pessoal começou a ficar assustado, o pessoal começou a gritar, fazer escândalo, e ele embutiu também naquela, ficou assim, valha-me Deus, e valha-me Deus. E aí, então, aparece Emmanuel e fala assim, que escândalo é esse? Era todo mundo gritando. Mas porque todo mundo grita, você também tem que gritar? Eu falei, não, mas está todo mundo com medo de morrer. E você? Mas eu também estou com medo de morrer, então deixa eu me gritar, valha-me Deus. Mas se você tem medo de morrer, tudo bem, mas morra com dignidade, diz Emmanuel. Aí eu disse, mas como é que a gente pode morrer com dignidade?
e deixa-me gritar, vale-me Deus, vale-me Deus. Agora, quando a gente vai observando essas mineirices de Chico, eu fico a meditar. Por quê? Porque em momento algum ele deixou transparecer superioridade a quem quer que seja. É a humildade desse espírito. E ele sempre procurava ser quem? O menor. Então, com todo o conhecimento que ele tinha da espiritualidade, convivendo com o espírito, conversando desde a infância com sua mãe, que lhe acompanhava, ele não tinha dúvida nenhuma da imortalidade da alma. E vendo os espíritos, estava vendo como é que os espíritos estavam. Mas vejam bem, se tivesse uma outra postura, a serenidade, todo mundo tranquilo, ele está todo mundo berrando com medo de morrer, ele lá, circunspecto, tudo mais, todo mundo voltaria assim, mas esse é o Chico. Ele já vive mais no mundo espiritual do que no mundo dos encarnados. Haveria um distanciamento desse companheiro. E ele fez por onde, pela humildade, estar próximo ao que sofria, ao que tinha dor, que precisava de consolo. E no dizer do mestre dos mestres, quem quiser ser o maior, seja o menor. Então ele viveu literalmente esse exemplo junto àqueles que conviveram com ele e às sociedades tomando conhecimento pela mídia divulgando. Mas então vejamos, prosseguindo, nós temos registros parciais da importância da obra de Chico Xavier. Por exemplo, quem não conheceu alguma coisa de Chico Xavier, tem autores que nós recomendamos. Por exemplo, Ramiro Gama, pela editora LAC, lançou Lindos Casos da Mediunidade Gloriosa. Então, Ramiro Gama foi contemporâneo de Chico Xavier. Vamos ver também Solical da Schubert, também no plano espiritual, já desencarnou. O último livro que ela lançou, Chico Xavier e Emmanuel, Dores e Glórias. E esse livro ela faz assim, uma visão do livro há 2000 anos. Chico, Diálogos e Recordações. Esse livro, o autor, quem compôs o livro, é Carlos Alberto Braga Costa, e a editora Clarim. Porém, os relatos que ele adquiriu foi através de Arnaldo Rocha, que podemos expressar assim, foi o companheiro, o braço direito, o ombro amigo de Chico Xavier, acompanhando desde Pedro Leopoldo a depois Uberaba, e mais ainda, a Arnaldo Rocha nós devemos não só esse livro Chico, Diálogos e Recordações, os depoimentos de Chico, mas também 2 livros de psicofonia, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Esses 2 livros puderam ser realmente, chegar ao público, em primeiro lugar, pela contribuição de Pastorino. Pastorino deu de presente para o Arnaldo quando soube que ele estava fazendo as anotações em manuscrito, e não era taquígrafo. Então, presenteou com um gravador de fita magnética. Naquela época, era um gravador chamado geloso, né? Então, era o que havia na época disponível. E então gravou em fita magnética e transcreveu essas comunicações das mensagens psicofônicas. E à nossa disposição estão esses 2 títulos, né? Que é Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Nós vamos ver também que existe outro livro, já de um jovem, de Valdinho Matos, é o nosso companheiro lá de Votuporanga, pela editora Didier, que ele fundou a instituição Maria de Nazaré, lá em Votuporanga. E também construiu a editora Didier, e vários títulos foram lançados pela Didier. E a Didier lançou mais um título de autoria, a estrutura, a composição do livro, por Divaldinho Matos. É um livro de entrevistas. E então, nesse livro de entrevista, ele entrevista 26 personalidades do movimento espírita, e todos esses de projeção. E nós vamos destacar exatamente apenas um fato para chamar a relevância dessa obra de Amigos para Chico Xavier. Então, é exatamente nós observando o professor Henrique Rodrigues, em destaque. Era um cientista, porque já desencarnou, psicobiofísico, e ele vem exatamente trazendo uma resposta de Emmanuel via Chico, esclarecendo uma dúvida que ele, que era materialista, que era positivista, e ele até diz assim, que foi comunista,
Então, não tinha nada a ver com espiritualidade, espiritismo e religiões. Eles não devam nada ao espiritismo e também nem aos espíritas. Era um livre atirador, como se costuma dizer. E quem o levou a conhecer o Chico foi Newton Boechat, que era outro expoente da oratória do movimento espírita, um cérebro privilegiado, uma memória fantástica. Como será amigo de Newton Boechat, Newton convida-o e o leva a Pedro Leopoldo, onde ele conhece ali o nosso Francisco Canto Xavier. E nesse convívio com ele, então, há uma oportunidade em que ele tenha de fazer uma pergunta para Chico, que ele estava encasquetado com o livro A Gênese, Os Milagres das Predições segundo o Espiritismo. Era o capítulo referente à uranografia. Esse capítulo, quem assina é Galileu Galilei. Galileu Galilei. E depois vem embaixo, no rodapé, CF. E a editora coloca entre parênteses Camille Flammarion, médium. Então está ali implícito que o Galilei Galileu é o espírito. E o CF, Camille Flammarion, um médium através do qual o Galileu se manifestou. E ele realmente não aceitava, por quê? Porque dizia, como é que o espírito não sabia, pela data que foi lançada a Gênese, que pela ciência já tinha conhecimento que a Lua não tinha face oculta. E também que o planeta Marte tinha 2 satélites, Phobos, Daimon e Phobos. E ele, ali, realmente é zerado isso. Então, ele está realmente questionando. Mas se os espíritos não sabem o que o nosso cientista sabe, como é que é? E, por outro lado, se sabem, por que não informam? Não é no sentido de facilitar o trabalho do homem. Os homens têm que fazer a sua parte, mas também não pode corroborar numa informação que não é exata, não é correta. Então, é nesse questionamento desse cientista psicobiofísico, Chico simplesmente responde a ele. E quem você acha que é Camille Flammarion? Como assim, Chico? Galileu Galilei. Então, não era um fenômeno mediúnico. Ou seja, o espírito que foi Galileu Galilei no passado, que ali é o responsável pela orografia, estava reencarnado no corpo, contemporaneamente, no corpo de Camille Flammarion. Então, era companheiro das lidas doutrinárias, culturais, científicas de Hipólito Leondrino Arrivaio, na composição de A Gênese. Então, aquilo fica entendido o quê? Que, na realidade, era um mergulho no passado, dos conhecimentos da época que ele ainda era Galileu Galilei, que aflorou para aquilo uma forma, um fenômeno anímico e não mediúnico. E aí o professor Henrique Rodrigues entendi, Chico, falou, e fiquei no espiritismo, na doutrina espírita, tornou-se espírita. Então, veja, a ponto de transformar a concepção de um psicobiofísico, veja o argumento, a revelação que ele teve através de Francisco Canto Xavier. Então, são essas pérolas, essas preciosidades que a gente tem que divulgar, colocar à disposição, para poder também tantas outras pessoas que estão questionando, mas a ciência nunca disse nada. Não, está dito. E veja a série André Luiz, o livro que o pessoal fica assim realmente com dificuldade é o Evolução em Dois Mundos. Aquele livro não foi escrito para o cidadão comum, mas exatamente para o meio acadêmico. Os termos ali são científicos, são termos técnicos, e para quem está acostumado exatamente com esse tipo de literatura. Mas tem um outro livro, para chegamos à nossa conclusão, né? Chegamos à nossa conversa muito amiga, é um livro Cartas e Crônicas. Eu tenho um carinho muito especial a esse livro. Por quê? Graças ao irmão X, Humberto de Campos, através de Francisco Canto Xavier, nesta obra, Cartas e Crônicas, há o capítulo Kardec e Napoleão. Então, exatamente quem são esses dois espíritos? E nessa mensagem, irmão X revela, Kardec foi um sacerdote druida, está ali. E Napoleão? César. Então disse, César, no passado, exterminou com os druidas, com a cultura druida, com os druidas,
Se você Césaronte, destruindo o druidismo, agora você vem abrir o caminho para o que o druida venha trazer a terceira revelação. E então está revelando quem? Que ele, Hipólito Leão dos Arquival, que ainda não tinha encarnado, porque era 31 de dezembro de 1799, ia começar o ano de 1800. E é uma assembleia na latinidade. E essa assembleia, conduzida pelo plano espiritual, estão todos os espíritos que deveriam influir no milênio que seria, no século que ia começar. E a partir dali, então, tanto os espíritos que tinham contribuído, ou como os que iriam contribuir, faziam parte dessa assembleia, que era exatamente de assumir ou reassumir a responsabilidade pela missão a que estavam designados. No caso de Napoleão, é reassumir. E no caso esse espírito que viria a ser Hipólito Leão de Rival e depois Allan Kardec, é ter esse contato com quem seria, assim, o batedor, abrindo o caminho para esse evento. E então, nós temos essa revelação, Kardec e Napoleão. E diz-nos que estavam todos os espíritos reunidos ali. Aqueles que estavam encarnados tinham assim, um filete prateado que ia unir-se ao corpo. E o irmão X diz, era fácil saber quem era alma e quem era espírito. Ou seja, quem estava no mundo espiritual e quem ainda estava encarnado. Porque o corpo adormecido, durante a emancipação, foi conduzido para a Assembleia. E o filete ia indo até o corpo, prossiga até o corpo, porque senão ocorreria o fenômeno de morte, se houvesse rompimento do cordão fluídico, cordão prateado, com várias denominações. E então, quando todos estão ali, toca-se os clarins para os páramos siderais. Estabelece como se fosse uma ponta levadiça, e através dessa ponta descem estrelas rutilantes. Olha, o Livro dos Espíritos, a primeira ordem, são espíritos puros. E Allan Kardec pergunta aos espíritos, espíritos da primeira ordem, espíritos puros, ainda tem perispírito? Eles respondem, para vós é como não, para nós sim, porque jamais o espírito se separa do seu perispírito. Mas e qual é a forma que eles têm? Se quiser um foco de luz, um ponto de luz, ou seja, não tem mais a forma humana. Por quê? Porque não tem mais necessidade evolutiva de reencarnar. Então eram estrelas rutilantes que chegaram no plano em que todos se encontravam, aí pelo pensamento plasmam a forma humana para se identificarem com os demais. E dessas entidades, a que mais era resplandecente, uma voz identifica como sendo aquele que viria a ser o missionário para a vinda do Consolador. Aí nós temos uma ideia da grandeza espiritual desse ser que nós chamamos de Allan Kardec, ou de Hipólito Leão de Rivaio. E era o irmão X que nos dá esse presente através da psicografia de Francisco Canto Xavier. No mesmo livro, tem um outro capítulo, instigante para nós, Consciência Espírita. E nesse capítulo, o irmão X narra que Allan Kardec estava assim, preocupado com uma notícia que ele tinha tido, que Lutero tivera um sonho. Lutero, da Reforma Protestante, né? Então ele, durante o sono e o sonho, esteve nas regiões paradisíacas e voltou extasiado. Então ele, preocupado com isso, adormece. E eis que, ao sair do corpo, está ali um mensageiro lhe aguardando. E esse mensageiro também passa a lhe conduzir. Mas ele não vai para uma região paradisíaca, vai para uma região realmente muito complicada, onde estão ali espíritos num grau de sofrimento realmente constrangedores. E ele começa a perguntar, Allan Kardec, né? Começa a perguntar ao mensageiro, quem eram aqueles espíritos? Se eram aqueles que guerreavam no passado, ou que exterminaram os cristãos? Não, aqueles eram semi-selvagens, não tinham sentimentos desenvolvidos. Então, aqueles já foram encaminhados pela reencarnação, já progrediram, já seguiram seu destino. E vai uma série de perguntas, até que ele chega e vai numa última tentativa, formulando o pensamento, se seriam aqueles que foram Gengis Khan, Alarico, aqueles realmente imperadores que causaram tanta dor e sofrimento para a humanidade na época. Então ele não chega a externar o pensamento. Por quê? A linguagem dos espíritos é o pensamento. Então esse mensageiro pegando o pensamento diz assim, nenhum desses que você está pensando está aqui. Aí ele
encerra Allan Kardec perguntando, afinal de contas, quem é que está aqui? Aqui são aqueles que assumiram o compromisso de vivenciar os ensinamentos do Cordeiro, de Jesus, e falharam nas suas missões. Então, veja bem, a história do cristianismo é repleta de exemplos de cristãos que faliram. Então, estão ali exatamente num processo de liberação das responsabilidades assumidas com as quais não corresponderam. E esse capítulo, irmão X coloca a consciência espírita. Por que será? Por que será? Nós estamos tomando consciência de muitas informações dos ensinamentos de Jesus e a nossa responsabilidade por termos mais conhecimento e vai aumentando, cada vez mais vai aumentando. E nisso tem outro livro, também, A Vida Escreve, Hilário Silva narra o sonho de Eurípides Barçanufo, a emancipação da alma, ele vai estar conduzindo com uma força que ele não consegue dominar para uma região verdejante, e essa força continua o arrastando, até que ele se aproxima de uma entidade. E percebe assim que ela está pensativa, meio tristonha, aproxima-se mais, ele quer parar, mas não consegue, não reter essa força. E quando ele está bem próximo, ele identifica como sendo Jesus. Estava exatamente como se duas lágrimas estavam balançando nos olhos de Jesus. Aquilo lhe constrange a tal ponto, uma dor no coração, se pudermos expressar assim, que ele disse que gostaria de ser, se fosse um cão para lamber os pés de Jesus, tanta a dor que ele sentiu naquela expressão do mestre. Aí ele reúne as forças e pergunta, Senhor, tu choras para a velhice desamparada, para a infância desvalida, por aqueles que não te conhecem? E Jesus simplesmente balança a cabeça que não, e depois foi, eu choro por aqueles que me conhecem e não praticam. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Jesus é disponível o tempo todo. E ele, mais como mestre dos mestres, nos ama incondicionalmente, a tal ponto que nos diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Quando ele não pode estar conosco, ele conta com esses missionários, a exemplo de Francisco Xavier, e quantos ícones do movimento espírita também seguiram essa mesma jornada, amparando, diminuindo a dor, a aflição, Dr. Bezerra de Menezes, Anália Franco, e vamos a ficar aqui a 1 hora nomeando esses vanguardeiros do movimento espírita, que não pode cair no esquecimento pelos exemplos que eles nos legaram. Então, nós temos referências, é fazer a valorização dessas experiências. E então, ele, Jesus, convida-nos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou brando de coração, leve meu fardo, suave meu jugo. Porém, ele não promete libertação, promete alívio, fortalecimento. Agora, a libertação, ele diz, quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Porque essa cruz é que nos leva para a redenção do aperfeiçoamento. Problemas, dores, aflições são os testes, através dos quais vão adquirir experiência, desenvolver as potencialidades da alma. Então, como mestre, ele não vai fazer o dever do aluno, do discípulo. Cada um tem que fazer a sua etapa para desenvolver as potencialidades da alma. Porém, ele nos ama de forma incondicional. E nós o amamos? Temos esse amor que esses ícones do movimento espírita e da cristandade deram? É muito simples, ele deixa um referencial. E assim encerramos as nossas palavras nessa oportunidade, agradecendo a atenção de todos. Qual é o referencial? Aquele que me ama segue os meus ensinamentos. Agora, é exatamente a nossa responsabilidade e o esforço por seguir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Muita paz em todos os corações.